Olá, bom dia. Eu vou fazer uma pequena apresentação a respeito do contexto histórico-político no Brasil da educação profissional tecnológica. A partir das primeiras décadas do século XX, o Brasil tinha uma enorme estatística de analfabetismo. E como alternativa, foi criado o programa como o EJA, que tinha recursos do Fundo Nacional de Educação do Ensino Primário, em 1942, cuja destinação era 25% dos recursos do Estado ao ensino supletivo. Os esforços para contribuir e diminuir o analfabetismo tinham o foco de ampliar a mão de obra da indústria brasileira. O governo, preocupado em mudar a perspectiva de um país de mão de obra agrícola para a mão de obra industrial, investe parte dos seus recursos de forma a ampliar a sua capacidade de crescimento econômico. Cria a CIA e cria a Campanha Nacional da Educação de Adolescentes e Adultos, o CIAA, cujo objetivo seria atender a necessidade de mercado em busca de assumir um modelo mais industrial. As iniciativas do governo fazem surgir movimentos populares como a União Nacional dos Estudantes e também o programa de alfabetização do Ministério da Educação e Cultura, dentre outros programas que trouxeram à população a conscientização a respeito dos direitos relacionados à educação. Com o surgimento do militarismo no golpe de 64, alguns programas assistencialistas, como o Movimento de Alfabetização Brasileiro, o Mobral, com abrangência nacional, mas no aspecto tecnicista, procurando de alguma forma restringir a educação ao mercado e aos interesses de mercado e fazendo assim com que a educação fosse dividida de acordo com as classes sociais, ou seja, indivíduos das classes mais baixas teriam uma educação voltada mais tecnicista, voltada para o contexto industrial, para a mão de obra, para facilitar a mão de obra. Pessoas de classe mais econômica mais avantajadas, vamos dizer assim, de classe econômica melhor, teriam mais oportunidades. A educação seria uma educação voltada mais para as letras e o conhecimento mais amplo, o que dividiria a nossa sociedade no contexto social, e a educação se tornaria não um direito na prática, um direito de todos, mas sim o direito de alguns, como nós vimos aí no contexto histórico. A abrangência nacional, mesmo que tecnicista, do Mobral, que em 1986 foi extinto o programa também chamado Educar, a fim de estimular o atendimento aos estudantes das séries iniciais e fornecer recursos financeiros técnicos. Interessado em implantar essas políticas neoliberais, o governo brasileiro começa a investir com relação à educação tecnicista. A partir do governo Fernando Henrique, FHC, surge alguns movimentos mundiais, como o Unesco e outros movimentos mundiais, interessados em inserir o Brasil no aspecto administrativo, baseado na consciência da administração pública, e o governo interessado em fazer com que a sociedade tenha consciência a respeito da administração pública, cria uma educação baseada no mecanismo de objetivo é incentivar o mercado financeiro, baseado em Taylor, a abordagem clássica de Taylor, onde a eficiência e eficácia de forma que a educação possa atender a esses requisitos de eficiência e eficácia, onde com a abertura dos aspectos da eficiência e eficácia com base em Taylor, a educação superior passou a conviver com a classificação que a gente pode instituir como uma classificação de concorrência pública nas escolas, concorrência tanto nas escolas privadas como nas escolas públicas.
A história, mais uma vez, se repete mesmo diante da LDB, de 1996. As velhas práticas de optar por uma educação mais técnica e tecnicista permanecem. Indivíduos se tornam mais competitivos, sociedade se torna mais competitiva em vários aspectos, inclusive no aspecto da educação. Competindo pelo seu próprio ganho material, seu próprio ganho ideológico, as pessoas e as sociedades se comportam de forma podemos dizer assim, ao ambiente externo já implantado em outros países, como aspecto da educação também surge aí o pensamento neoliberal. O pensamento neoliberal significa que o Estado é um mero gerente e o Estado não tem que fornecer o que nós podemos chamar de Estado do bem-estar social. O Estado do bem-estar social são os serviços básicos, educação, segurança, saúde, que é responsabilidade do Estado. O Estado quer tirar essa responsabilidade, esse pensamento de que é o Estado que tem que fornecer, tirar e se tornar um mero gerente e vai tentar fazer com que o custo, relacionados custos do Estado diminuam, fazendo com que a máquina pública fique mais enxugada. Porém, ao diminuir os gastos ou investimento na educação, nós vamos ter uma educação mais deficitária, vamos ter uma educação em que não é um direito de todos, torna um direito de alguns, como a gente vê acontecendo aí, mesmo com o surgimento de algumas leis, como no caso da LDB de 1996. As mudanças na educação técnica e tecnológica, o surgimento do EJA, o decreto de número 2208, com o objetivo de separar o ensino formal do ensino técnico, é um fator de exclusão, com aspecto de inclusão. Esse longo processo pela formação e qualificação do estudante ou profissionalização de alguns, surge o programa como o PROEP, o Programa de Expansão de Currículos e necessidade de melhor qualificar o trabalhador. Com o surgimento do governo Lula, alguns anseios relacionados às mudanças políticas direcionadas à educação começaram a aparecer. Debates cuja finalidade era adotar medidas para reparar os acentuados desníveis da educação, reconhecer que a educação é um direito inalienável de todos, é responsabilidade do Estado. Mas não adianta somente reconhecer, é necessário fazer políticas voltadas para essa educação. A educação é um direito de todos, a educação ela não deve ser restringida de forma a algumas classes ter acesso a alguma educação e outras não. A educação ela tem que, na prática, através de políticas públicas, fornecer ferramentas para que todos possam ter esse direito da educação, de transformação de indivíduos. Somente pela educação é que as pessoas podem ser transformadas, as pessoas podem realmente mudar de vida. Não só na questão econômica, mas na sua questão de cidadania, conscientização da sua cidadania. Como eu havia falado, como participantes desse contexto histórico, político que nós acabamos de falar, a gente deve se sentir empolgado, contagiados, de certa forma, a crer que em breve futuro, ou futuramente, nosso país vai ser transformado numa educação melhor. Devemos ter essa esperança. Mas, ao mesmo tempo, ter essa consciência de que essa dualidade histórica, essa divisão da educação, de alguma forma ainda existe, não deve existir. Quero agradecer, em especial, a oportunidade que me foi dada com relação à gravação desse vídeo, pedir desculpas às eventuais falhas. É a primeira vez que a gente está gravando, entendeu? Então a gente, ao mesmo tempo, agradece e pede perdão às eventuais falhas. E pede a compreensão também. E de uma certa forma especial, à medida que a gente vai crescendo nesse curso, vai aprendendo, eu particularmente tenho aprendido e crescido bastante com relação ao conhecimento histórico da educação do nosso país.
e também essa consciência de inserção da educação profissional tecnológica junto com a educação profissional. Quero agradecer de maneira especial a todos e pedir desculpas por eventuais falhas aí. Muito obrigado e espero poder ter feito um bom trabalho. Eu agradeço todos os professores e a tutora. Muito obrigado e boa tarde.